Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, onde quer que ela se encontre neste momento. Está começando mais um culto Palavra Viva, aqui da Igreja Batista Sião, Taguatinga, Distrito Federal. E eu quero agradecer a sua companhia nesta quinta-feira, dizer que você é muito bem-vindo, que a sua companhia nos traz alegria e a gratidão a Deus do nosso coração, por saber que Deus tem alcançado famílias por meio desse canal, que Deus tem abençoado vidas por meio da transmissão da palavra do Senhor, e o desejo do nosso coração é que ele de fato seja, de que esse momento que nós dedicamos ao Senhor seja muito abençoador para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida do seu cônjuge, para toda a sua casa. Nós queremos inicialmente agradecer as orações de todo o povo de Deus, em favor de pastor Manuel Neto e de toda a sua família, em especial Manu. Agradecer porque tem um exército do Senhor intercedendo. Deus tem levantado intercessores de todas as partes por esta família. Razão pela ausência do nosso pastor pelos próximos 15 dias, que precisou, por recomendação médica, cuidar da sua saúde e também da sua família. Mas eu quero agradecer a você que mesmo com tantas dificuldades que temos enfrentado, você continua firme no propósito de se alimentar da palavra do Senhor. E o meu desejo é que Deus possa preparar um banquete para você nesta noite, que possa sobejar na sua casa diante de você neste momento. Eu quero orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Logo em seguida vamos fazer a leitura do texto sobre o qual estaremos meditando, debruçados nesta quinta-feira deste culto Palavra Viva. Deus bendito, nós te louvamos, te honramos, te bendizemos, Senhor a Deus, neste momento, pela oportunidade que temos de estar, Senhor a Deus, com o nosso pensamento, com os nossos olhos voltados para as coisas que são dos céus e não somente para esta terra. Eu te agradeço a Deus por tudo que realizamos neste dia, por tudo que o Senhor já nos permitiu nesta semana, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu carinho e atenção com cada um de nós, nos dando tanto quanto necessitamos, na medida de tua graça, bondade e misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, nos alimente espiritualmente nesta hora. Que o Senhor fale ao coração de cada um daqueles que estarão acompanhando esta mensagem. Que o Senhor alcance o coração daqueles mesmos a quem o Senhor quer buscar nesta noite, de maneira, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido e honrado. Fala conosco, ó Deus, porque queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo para abrir a palavra do Senhor comigo neste texto de 2º livro de Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso de número 3. 2º livro de Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso 3. Enquanto você localiza o texto, eu só quero lembrar a juventude da nossa igreja que no próximo sábado, sem ser esta semana outra, dia 26 de junho, nós temos mais uma edição do nosso Tributamos Juntos, que une a juventude batista, tanto aqui de Taguatinga como regiões, e nós estaremos no dia 26, na noite do dia 26, ali com a juventude da Igreja Batista Boas Novas, e eu quero mandar um abraço para toda a liderança que nos recebeu de forma muito carinhosa quando ali estivemos, e eu sei que Deus tem preparado um tempo de bênçãos para nós e para todos quantos estejam conosco naquele dia. Dependendo da quantidade, vamos providenciar um ônibus para que a gente possa ir todo mundo juntos, aqueles que estarão saindo aqui de Taguatinga, e teremos, sem dúvida alguma, uma noite muito abençoada. 2º livro de Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso de número 3, vai dizer: Disse-lhe o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado
de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você de maneira muito objetiva nesta noite sobre o caminho bíblico para o autoconhecimento saudável. O caminho bíblico para o autoconhecimento saudável. Queridos irmãos, a despeito da pandemia que tem atingido as famílias em cheio, milhares e milhares de pessoas têm tido situações adversas, têm enfrentado leitos de enfermidade, alguns passando vários dias na UTI, outros vindo a óbito. Ainda que haja uma preocupação e um interesse maciço da população mundial, do ponto de vista da saúde física, por conta deste vírus que tem assolado a humanidade, não podemos e não devemos ignorar outros males, outras doenças que também da mesma proporção estão atingindo as pessoas, jovens, adolescentes, homens e mulheres. E eu falo dos males espirituais e emocionais que têm sobrevindo sobre a vida de muitas pessoas em decorrência ao distanciamento, o isolamento, a perda de emprego e de tantas outras situações que nós estamos vivendo. Um destes perigos dos quais eu quero me deter nesta tarde é exatamente quanto à necessidade de nós termos saúde do ponto de vista do autoconhecimento. E na guisa de introdução, eu quero trazer à lembrança o que disse um homem cujo nome é William James, que viveu até o ano de 1910. Ele, conhecido como pai da psicologia moderna, ele vai trazer a seguinte descrição sobre o autoconhecimento. Ele disse: autoconhecimento é a capacidade de conhecer a si mesmo com profundidade tal que você saiba exatamente quem você é e o real valor que você possui. Pastor, qual é o mal dos nossos dias? Muitos e milhares de pessoas estão numa visão distorcida acerca de si mesmo e do valor que possui, não só do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista do contexto espiritual também. Não se acham dignos, estão a cada dia se sentindo mais menosprezados, incapazes diante das circunstâncias e diante das adversidades. Há uma pesquisa recente que diz que 56% das pessoas que perderam seu emprego em tempos de pandemia estão sofrendo de autoestima baixa, perderam seu valor, não conseguem mais enxergar que têm uma capacidade de manutenção da sua casa, de prover as necessidades para a sua família. Há muitas pessoas que já não conhecem a si mesmo do ponto de vista da sua capacidade, da sua integridade, do seu valor, da sua importância para a família ou ainda dentro de um contexto eclesiástico. Minha proposta com você nesta noite, à luz deste texto, é pensar, em primeiro lugar, sobre os aspectos que influenciam este autoconhecimento negativo por parte de muitas pessoas. Quero ver com você ainda, à luz do mesmo texto, os prejuízos decorrentes deste autoconhecimento negativo. E por fim, aquilo que é a proposta do tema desta mensagem, o caminho que a palavra de Deus aponta para que a gente possa ter um autoconhecimento
saudável, do ponto de vista de que isso traga resultados e nos dê a oportunidade de manter o equilíbrio, mesmo em meio a dias de adversidade. Queridos irmãos, há uma necessidade urgente, há uma crise assolando as igrejas do Senhor, e esta crise se chama autoconhecimento. Do ponto de vista do próprio conceito de James Williams, ele vai dizer que autoconhecimento tem duas balizas, uma delas a autoestima e a outra a autoimagem. Aquilo que a pessoa sabe de si mesma, naturalmente depende do quanto ela reconhece o valor que ela possui. Neste aspecto do autoconhecimento, eu quero, em primeiro lugar, pensar com você daquilo que destrói, corrói, daquilo que nos traz dificuldades do ponto de vista de enxergar com clareza, com veracidade, quem somos e os valores que nós possuímos, especialmente diante do Senhor. Em primeiro lugar, a condição social em que nós vivemos. Em vários momentos do texto, você vai ver se fazendo menção de que Mefibosete era de Lodebar, aparentemente uma cidade que não tinha uma influência, ou que não era de certa forma muito conhecida do ponto de vista do seu valor econômico, da sua situação do ponto de vista do conhecimento, do intelecto. Lodebar parece trazer alusão a uma cidade ínfima, e por que não dizer pífia do ponto de vista da sociedade. Algumas pessoas estão de fato acreditando que elas são produto do contexto social em que elas estão vivendo. Algumas pessoas têm dificuldade de conhecerem quem de fato são, de reconhecerem o real valor que possuem, por conta da condição financeira, por conta do status social em que nós nos encontramos, por causa de uma família talvez mais simples e mais singela. Mas eu preciso que você saiba nesta noite, nessa oportunidade que Deus nos dá, a minha condição financeira, a nossa condição social, não implica naquilo que nós somos, não nos define. Somos mais do que aquilo que a nossa posição social pode mostrar. Somos mais do que aquilo que as pessoas possam nos rotular pelo fato de onde moramos, em que contexto social vivemos e de onde, quem sabe, até nós nascemos. Há uma centena de milhares de pessoas que estão se autopunindo do ponto de vista da sua autoimagem negativa, do seu autoconhecimento negativo, a partir do fato de que estejam mensurando o seu valor naquilo que possuem, ou da família influente de onde vieram ou de que não vieram. Eu preciso que você saiba, quem se deixa pensar que há o autoconhecimento de que uma pessoa é aquilo que a sua condição social lhe impõe, certamente vai ter profundas dificuldades de enxergar quem de fato é e o valor que esta pessoa possui para Deus. Você é mais do que você possui na sua conta bancária. Nós somos mais do que o contexto onde moramos, onde está localizada a nossa residência, para onde Deus tem nos levado. Mas em segundo lugar, também outro aspecto que influencia no autoconhecimento de Mefibosete, de algumas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, além da condição social, são os estigmas do próprio corpo. Várias vezes também você vai observar a narrativa e a classificação e a identificação de Mefibosete por causa do defeito dos seus pés. Escute o que eu preciso que você saiba neste momento. Estigmas, características físicas não definem quem eu e você somos. E há milhares e milhares de adolescentes, de jovens, de homens e mulheres, numa verdadeira tirania com o seu corpo, numa verdadeira cobrança e exigência excessiva, pensando e achando que o seu valor possa estar na sua aparência, ou dependa de uma marca, ou de um sinal, ou de um estigma que possa trazer no seu corpo, possa identificar a sua personalidade, mais ainda, quem esta pessoa é, a sua identidade. Milhares e milhares de pessoas estão com dificuldade de ter um autoconhecimento correto, saudável de si mesmo,
porque estão sendo influenciados pela o que as pessoas veem e enxergam a partir de um exterior, a partir de uma perspectiva completamente externa de quem nós somos. Meus irmãos, talvez eu esteja falando ao seu coração nesta noite, e seja para você esta palavra no sentido de que a sua condição física não lhe define. A sua aparência física não diz de quem você é, nem muito menos do valor que você possui para o Senhor. Eu me lembro, por exemplo, de Samuel, que estava diante dos filhos de Jessé. Naquele momento, Samuel é tendencioso a acreditar que a escolha de Deus, que a unção do próximo rei, guardasse uma relação com a aparência física. E naquele momento, a palavra dos céus ao coração de Samuel é: Deus não vê como o homem vê. O seu valor excede aquilo que as pessoas podem ver do ponto de vista dos aspectos físicos, dos estigmas, dos sinais ou da aparência que eu e você possamos possuir. Mas há muitos adolescentes se cobrando, por exemplo, por não terem o corpo considerado perfeito, do ponto de vista das curvas, do cabelo. Às vezes queria ter um cabelo liso, na verdade é crespo. Às vezes queria ter uma determinada cor de pele dos olhos, mas não possui. E por essa razão, seu autoconhecimento, ou conhecimento e o autoconceito sobre si mesmo é completamente deteriorado, porque alguém um dia lhe fez pensar que o seu valor, que a sua identidade pudesse ser medido ou pudesse ser definido pela sua aparência física. Você que me escuta neste momento, você que me ouve, Deus quer trazer saúde para as suas emoções, e esta saúde depende de como você se vê, de como você se enxerga, do que você conhece sobre os seus valores, dos seus princípios e dos verdadeiros valores que você possui. Sabe, queridos irmãos, os estigmas da sociedade, que a sociedade nos impõe, os sinais que nosso corpo pode trazer, a aparência que nós possuímos, não nos definem do ponto de vista de quem nós somos e do valor que nós podemos possuir para Deus. Mas há um terceiro aspecto na vida de Mefibosete, talvez na sua e na minha, que traz influências que tem muito peso do ponto de vista do autoconhecimento. E isto são as adversidades da vida. Perceba bem, escute o que eu preciso que você saiba. Os problemas e dificuldades que nós passamos na vida não nos definem. De maneira alguma são capazes de dar identidade que nós somos, de quem somos, ou ainda do valor que nós temos para a nossa família, para a igreja e para o Deus que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Mefibosete era marcado pelo sofrimento na sua vida. Perdeu seus pais, os seus avós muito cedo. Na verdade, começou um processo de fuga muito rápido e muito cedo na sua vida. E ainda sofre um acidente grave que lhe tirou a possibilidade da locomoção com as suas próprias pernas, dependendo inclusive da beneficência e do favor de outras pessoas. E alguns de nós estão nos definindo, ou estão definindo a si mesmo, do ponto de vista daquilo que passaram, das dificuldades, das lutas que têm enfrentado no dia a dia. Eu preciso que você saiba, eu e você somos muito mais do que os problemas que enfrentamos. Eu e você estamos acima, inclusive, das circunstâncias difíceis que a vida tenha trazido para mim e para você. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes a nossa identidade quer guardar relação. Quem somos, o que pensamos, os valores que possuímos são medidos por causa das circunstâncias difíceis que nós vivemos. Você pode se lembrar, por exemplo, de Ruth e Noemi. Noemi chega em Betel depois de um passado de sofrimento, depois de muitas cicatrizes que a vida lhe deixou. As irmãs, as conhecidas de Noemi, dizem: esta é Noemi. Ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem Mara,
porque Deus me trouxe muito sofrimento. Sabe, querido irmão, querida irmã, por mais difícil que seja a sua vida, por mais experiências negativas que você tem enfrentado, elas não definem quem você seja de fato, e muito menos o valor que você possui. Você é muito mais do que a condição difícil que você enfrentou. Você está acima das adversidades que a vida possa ter lhe trazido. Mas há muitas pessoas neste momento acreditando de fato que nasceram para sofrer, que nasceram num contexto de sofrimento e que vão sofrer durante toda a sua vida. Muita gente achando que pelo momento em que nasceu, pelas circunstâncias da vida, sua identidade é como de Jabez, que bem foi conhecido e estigmatizado por sua mãe como tristeza. Sabe, querido jovem e adolescente que você me escuta, você não nasceu para um destino de sofrimento, ainda que a vida lhe tenha trazido momentos de lágrimas, ainda que a vida lhe tenha trazido momentos de dificuldade. Sua identidade vai provar que você é muito mais do que os dias de adversidade que eu e você vivemos. Quais são os prejuízos de um autoconhecimento negativo ou de um autoconhecimento que é fruto do que a sociedade pensa, da condição social que nós vivemos, dos estigmas que nós trazemos e ainda das adversidades da vida que nós experimentamos? Me permita ainda um quarto ponto que eu quase esquecia, mas que o Espírito Santo de Deus me lembrou neste momento. Nós também costumamos medir o que somos e quem somos a partir do conceito dos outros. Veja, quando Davi pergunta a Ziba quem era o filho de Jonatas, ele vai dizer Mefibosete, que era aleijado dos pés. Esse era o conceito, essa era a perspectiva que Ziba tinha sobre Mefibosete. Mas eu preciso que você que me escuta saiba, o que as pessoas sabem sobre nós também não definem quem nós somos, nem o valor que nós possuímos para Deus e quanto dos planos de Deus para a nossa vida. Sabe, meus irmãos, algumas pessoas têm uma visão distorcida de quem nós somos, deteriorada, depressiva, e por que não dizer depreciativa de quem nós somos, e estão tentando convencer a nós de que nós somos aquilo que as pessoas acham que nós somos, mas na verdade nós estamos muito além disso, e é por isso que Deus está lhe dando a oportunidade nesta noite de mergulhar nesse universo do autoconhecimento, para entender que o que as pessoas pensam sobre você não definem quem você é, nem o valor que você possui. Agora sim, os prejuízos de um autoconceito negativo, de um autoconhecimento negativo. Em primeiro lugar, o ostracismo e a fuga social. Perceba, Lodebar, na verdade, inicialmente não se chama Lodebar. Há um consenso entre os estudiosos, entre os biblistas e entre aqueles que se aprofundam na geografia bíblica, que Lodebar faz uma referência para Debir, uma cidade que foi conquistada por Josué, uma das primeiras cidades conquistadas por Josué, quando ele atravessa o Mar Jordão para a parte leste da Palestina, do Mar Jordão. Uma terra aparentemente, como eu disse, desconhecida, mas que tem o seu nome associado muito mais ao contexto da vida de Mefibosete do que propriamente a situação daquela cidade, ou a origem daquela cidade. Lodebar, cujo prefixo e ainda o seu radical quer dizer sem palavras, traz a ideia de que alguém que foi estigmatizado pelas pessoas, que foi estigmatizado pelo sofrimento da vida, que foi estigmatizado por uma sociedade capitalista e que acredita ser o que essas pessoas imaginam que ela é, viveu e vive um sentimento de ostracismo, de individualismo, de distanciamento do relacionamento com o próximo. Não tenha dúvida que todos nós que tenhamos dificuldade de saber quem realmente somos, ou ainda o valor que possuímos, vamos manter o quanto maior melhor a distância das pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais temos dificuldade do autoconhecimento, de enxergar quem realmente somos, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista do conceito que Deus tem sobre nós,
mais evitaremos o contato com outras pessoas, mais nos enclausuraremos no nosso eu, de maneira a não dizer o que pensamos, o que sentimos, ou ainda o que somos, por conta de não querer ou de acreditar naquilo que as pessoas nos fazem acreditar sobre nós mesmos. Mas um outro aspecto que é consequência, um outro prejuízo que é consequência do autoconhecimento negativo, a miséria emocional. Quando você vai ver, no texto que nós lemos para você, quando Davi se oferece, e na verdade está dizendo que Mefibosete está diante de uma nova oportunidade da sua vida, de que Mefibosete de fato vai ter o seu valor reconhecido, agora não só pela sociedade, mas também pelo rei Davi, num misto de autoconhecimento negativo, de autoconceito depreciável, de uma autoestima baixa. Mefibosete vai dizer: quem sou eu, Senhor? Um cão morto para que te preocupes comigo. Irmãos, que conceito mais depreciado, que conceito mais miserável que Mefibosete pudesse ter a seu respeito do que esse. A miséria emocional é consequência destes prejuízos do autoconhecimento negativo. Mefibosete não sabia quem de fato ele era, porque acreditou no que as pessoas diziam que ele era. Ele acreditou na sociedade, aquilo que a sociedade dizia quem ele era. Ele acreditou nos sofrimentos que marcaram a sua vida e imaginou que eles pudessem defini-los. Mas na verdade, queridos irmãos, longe do conceito de quem ele era, longe da verdade sobre quem e qual valor que ele possuía, na verdade ele se sentia um cão morto. E assim, expressando a sua miséria emocional, alguém desprezível, vergonhoso, largado à margem. Os cães não viviam nas cidades como os dias de hoje. Na cultura oriental não se tinha esta afinidade com o cão como o melhor amigo do ser humano. Isso é coisa moderna, isso é coisa da cultura ocidental. Mas para o oriental não, eles ficavam à margem, fora da cidade, esquecidos. Vão comer da carniça, daquilo que for e do que sobrar dos sacrifícios de animais ou da comida que restar da mesa das pessoas. Você é capaz de se lembrar, por exemplo, de uma mulher que chegou aos pés de Jesus e disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que sentimento, meus irmãos! Quantos de nós não estão sofrendo com a falta de um autoconhecimento saudável, que nos faz acreditar que nós somos quem as pessoas pensam que nós somos, que nos fazem acreditar que o nosso valor é medido por aquilo que possuímos, que nos faz acreditar que os nossos estigmas, que as marcas do nosso corpo, que a nossa aparência física dizem do nosso valor, da nossa importância e acima de tudo de quem de fato somos. Por conta disso, milhares e milhares de pessoas mergulhadas num mar de miséria emocional, se considerando nada além do que um cão morto. Mas o terceiro aspecto, o terceiro prejuízo que o autoconhecimento negativo produz, o senso de incapacidade e reação a este autoconceito negativo. Veja, não era só um cão, mas um cão morto. Absolutamente incapaz, impossível de mostrar qualquer resistência, força no sentido de sair daquela situação. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas estão se martirizando com um autoconhecimento negativo. E como consequência disso, sofrendo uma miséria emocional profunda, mas também incapazes de reverterem esta situação por conta de uma falência, de uma reação que possa de fato trazer à tona a sua identidade. Mas eu fiz uma oração por você neste momento. Senhor, visita todos aqueles que estão de alguma maneira com uma visão distorcida de si mesmo, de alguma maneira com aqueles que estão vivendo dias difíceis,
marcados, estigmatizados por uma sociedade capitalista, e dá a eles a oportunidade de ressuscitarem uma autoestima, uma autoimagem que seja capaz de nos mostrar quem de fato somos e do valor que nós possuímos para Deus. Por fim, o último prejuízo de um autocontrole ou de um autoconceito negativo, a dificuldade da construção de uma identidade, Veja que o texto vai dizer: quem sou eu? Na verdade, Mefibosete nem tinha a possibilidade de descrever quem ele era. Havia um hiato, uma interrogação no coração e na mente de Mefibosete, de quem de fato ele era, do que ele fazia naquele momento, porque o rei o havia escolhido para aquela situação. Sabe, meus irmãos, como prejuízo de vivermos a realidade ou a verdade que os outros acreditam ser a nosso respeito, nós temos uma profunda dificuldade de construir uma identidade. Quem somos? Quem somos de fato? Não sabemos, porque como prejuízo de um autoconceito negativo, somos incapazes de delimitar quais sejam as nossas características, as nossas virtudes, os nossos valores, porque de fato nem sabemos quem nós somos. E a terceira parte desta reflexão, caminhando já para a nossa conclusão. Pastor, qual o caminho da palavra de Deus para um autoconhecimento saudável? O que é preciso para que a gente deixe de olhar as coisas de uma perspectiva da sociedade, das circunstâncias que sobrevieram sobre nós, do conceito que os outros têm sobre nós e ainda sobre os estigmas que pairam sobre a nossa aparência? Em primeiro lugar, o caminho bíblico para o autoconceito saudável é o caminho da graça de Deus. O caminho da graça de Deus. O texto vai repetir com frequência que Davi havia escolhido Mefibosete, não pela aparência que ele possuía, não pelo seu status quo, não pelo que os outros disseram sobre Mefibosete, mas porque queria usar de bondade de Deus para com ele. Ah, meus irmãos, todo valor que nós podemos possuir, toda imagem positiva que possamos ter de nós mesmos, todo conhecimento de si mesmo que na verdade tem qualquer valor e frutifica na nossa vida, vem do fato de que eu posso não ser a pessoa mais bonita deste mundo, eu posso não ter os melhores valores do ponto de vista moral, eu posso não ser a pessoa mais inteligente dessa terra, eu posso não ter todo o dinheiro deste mundo, mas eu tenho a graça de Deus que me escolhe, que me elege para ser alguém a sentar na mesa do rei, para fazer parte daqueles que são contados entre os filhos de Deus. Meu valor não está na minha aparência, meu valor não está no meu status quo, o meu valor está na graça e na misericórdia de Deus e na bondade do Senhor, que me faz sentir sempre muito mais do quem eu sou. Quem era Mefibosete? Da linhagem real. Quem era Mefibosete? Alguém que Deus escolheu para sentar à mesa do rei como um dos seus filhos. Quem sou eu e você? Alguém que foi alcançado pela graça de Deus que custou o alto preço de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe, meus irmãos, Deus tem algo para tratar na minha vida e na sua vida do ponto de vista do autoconhecimento saudável. Mas isso só será possível quando nós entendermos que nenhum de nós é nada, não fosse a graça do Senhor. Nenhum de nós teria direito a nada, especialmente do ponto de vista espiritual, se Deus não nos visse com os olhares de misericórdia e de bondade, que não enxerga aquilo que somos, os nossos erros, mas tão somente o fato de sermos e nos tornarmos filhos de Deus, a imagem e a semelhança do Senhor. Que a graça de Deus alcance a sua vida, que você possa olhar para si mesmo do ponto de vista de alguém, não que possua alguma coisa, senão naquilo que tem
como sendo dom gratuito de Deus, algo imerecido da parte do Senhor, mas de uma riqueza, de uma profundidade, de um valor inestimável. Deixa Deus usar de bondade para com você. Diga para si mesmo: eu sou alvo da misericórdia do Senhor, da bondade de Deus, da graça de Deus. Por mim o Senhor morreu, por mim Jesus sofreu na cruz do Calvário. E a partir deste caminho, que você comece a ter um autoconceito saudável sobre si mesmo. Não é pelo meu mérito, não é pela minha capacidade, mas é pelo tanto que Deus me amou. E se Deus me amou em si mesmo nesta verdade, está o meu valor, a minha importância e, acima de tudo, a minha identidade como filho do Senhor. Mas também o texto vai falar que o caminho bíblico para a construção de um autoconceito saudável parte pela empatia das pessoas que estão ao nosso redor. Veja, eu explico para você em outro momento, mais especificamente em 1 Crônicas, capítulo de número 8, verso de número 34. Perdão, em 2 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 12. Nós vamos acompanhar uma narrativa de quando Saul estava perseguindo a Davi, e Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não faz porque ele disse: jamais tocaria no ungido do Senhor. Quando Saul sai da caverna, Davi grita pelo nome de Saul e diz: quem sou eu? Um cão morto, uma pulga, por quem o rei possa perder tempo em perseguir e querer matar. Davi está diante de um homem com um autoconhecimento depreciado, por conta da sociedade, por conta dos estigmas do seu corpo, por conta da sua condição financeira, por conta do conceito que as pessoas tinham acerca dele. Mas Davi está diante de alguém, mas ele mesmo, Davi, sabe o que é ter um autoconhecimento de si mesmo depreciável. Sabe, meus irmãos, em certo momento Davi é um arquétipo, é uma tipologia da graça de Deus que nos alcança, mesmo quando nós não merecemos. Mas Davi também é o retrato de uma sociedade que precisa mostrar empatia, e que esta empatia seja um remédio, a cura para tanta dificuldade do autoconhecimento que eu e você possamos ter. A pais tentando ajudar os filhos, no sentido de que estes filhos possam crescer no conhecimento de si mesmo, descobrir o seu real valor diante da sociedade ou diante de Deus, mas estão se esquecendo que um dia tiveram as mesmas dificuldades, que um dia se sentiram num verdadeiro poço de miséria emocional, quando também se consideravam menos que um cão morto ou como uma pulga diante deste universo e desta situação em que nós estamos vivendo. O caminho para um autoconhecimento saudável está na influência de pais, de pastores, de líderes, de homens de Deus, de homens segundo o coração de Deus, que vão se aproximar desta pessoa, que vão ajudá-las no seu autoconhecimento, especialmente porque um dia lá atrás viveram as suas crises, viveram as suas dificuldades, e agora são capazes de entender o que cada adolescente, que cada jovem, o que cada filho, o que cada esposa, o que cada esposo tem passado diante de um autoconceito negativo de si mesmo. Papai e mamãe que estão me ouvindo neste momento, a melhor maneira de ajudar o seu filho diante de uma crise de identidade, diante da dificuldade de entender, de auto se descobrir, de se autoconhecer, é numa atitude de empatia, especialmente que Deus traga a sua lembrança, tempos quando eu e você estávamos à margem da sociedade, no ostracismo da nossa vida, também tentando saber quem éramos e o valor que possuímos diante desta sociedade. E eu sei que como Deus nos ajudou, fará de nós instrumentos da graça de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Mas o caminho bíblico para o autoconceito saudável também passa pela falta de cobrança ou a libertação contra ou do perfeccionismo. Escute uma coisa que eu preciso que você saiba. Se o que nos dá valor é a graça de Deus e a graça é imerecido,
é favor imerecido, não é mérito humano, não é pela inteligência, não é pelo que possuímos do ponto de vista financeiro, ainda que algumas pessoas tenham oferecido tudo que possuem para terem a graça de Deus, e a graça de Deus não se compra. Precisamos entender que a busca pelo perfeccionismo, por sermos perfeitos, por sermos os melhores da turma, por sermos os mais bonitos, por possuirmos os corpos perfeitos que a gente tanto busca, na verdade só vai servir para exaltar e realçar as nossas falhas e as nossas limitações. Alguém disse que de cada 5 adolescentes, 2 têm problemas com perfeccionismo. Uma cobrança excessiva do ponto de vista de acertar, de fazer certo, de ser o melhor da turma, de ser o mais inteligente, de ser o melhor filho, de ser o melhor servo do Senhor. Sabem, meus irmãos, seremos todas estas coisas, principalmente e especialmente por causa da graça de Deus, mas livres de uma cobrança, de uma busca desenfreada pela perfeição, pelo perfeccionismo. Deus, na figura de Davi, abraça Mefibosete, não porque ele era perfeito dos pés, não porque ele vinha de uma família nobre, mas tão somente pelo fato de mostrar para com ele bondade e misericórdia da parte do Senhor. Não é a nossa perfeição que vai nos levar a um autoconhecimento saudável de quem somos e do nosso valor. Ao contrário, é a libertação desta escravidão, deste escravo dos nossos tempos, numa tentativa de uma cobrança desenfreada e quase inacessível de nós mesmos, no sentido de que possamos cada vez melhor e fazer ainda mais perfeito. Deus nos deu a capacidade de, em Cristo Jesus, sermos escolhidos por causa da graça do Senhor, porque se dependesse de mérito humano, isto seria impossível aos olhos de cada um de nós. O que é impossível também, imaginar que eu e você, com as nossas limitações e as nossas falhas, possamos um dia alcançar esta busca desenfreada, que na verdade só tem trazido ansiedade e depressão e transtornos ao coração de muitos, por uma perfeição que jamais estaremos alcançando, até porque nosso conceito, nosso valor e a nossa identidade não guarda relação com o fato de sermos perfeitos. Somos o que somos, mesmo com as nossas limitações. E por último, o caminho bíblico para o autoconhecimento saudável também passa pela paciência com o tempo de Deus. Veja, porque Deus, na pessoa de Davi, não mandou buscar Mefibosete logo no início da sua fuga, quando ele ainda tinha 5 anos de idade? Porque passa-se tantos anos, e pelo menos 20 anos, para que Deus coloque no coração de Davi honrar a fidelidade, a aliança que ele tinha com Jonatas para com o Mefibosete, para com a casa de Jonatas. Por que neste momento? Porque na verdade tem um tempo para cada propósito na nossa vida. Este autoconhecimento vai vir, este verdadeiro conhecimento de nós mesmos vai chegar, mas ele talvez não seja hoje, e talvez não seja amanhã, mas eu e você precisamos acreditar que um dia Deus tornará clara diante dos homens e diante de nós mesmos o valor que nós possuímos e o quanto nós representamos para Deus e para o reino de Deus neste lugar. Eu quero orar com você neste instante. Quero apresentar a sua vida, suas emoções, no sentido de que Deus lhe dê a oportunidade de um caminho bíblico de autoconhecimento saudável. Esqueça o que as pessoas pensam sobre você. Livre-se dos rótulos que as pessoas colocaram em você, que estão associados onde você mora, ainda que seja uma favela. Desprenda-se do conceito que as pessoas podem ter a seu respeito, porque elas não sabem quem vocês são, quem você é, e muito menos o valor que você possui. É um engodo do diabo
achar que a nossa identidade guarda uma relação com a nossa condição social, que os estigmas que nós enfrentamos definem quem de fato nós somos, que as adversidades e os problemas que nós passamos nessa vida definem quem de fato nós somos e nos dão uma identidade. Quem nos dá uma identidade é a graça do Senhor. Quem nos dá uma identidade é a paternidade de Deus por meio do grande amor do Senhor que nos alcançou. E que você neste momento possa confiar que Deus está levantando pessoas que tiveram dificuldade com o autoconhecimento para colocar na sua vida, com a mesma empatia de Davi, que um dia se chamou o cão morto e que agora está ajudando alguém a enxergar que o seu valor não estava na sua condição social, que o seu valor não estava na sua aparência, que o seu valor estava no fato de Deus demonstrar para com ele bondade e misericórdia. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, ó Deus, por esta tarde e noite. Obrigado por esta oportunidade que temos de nos debruçar na tua santa e bendita palavra. E eu oro, Deus, neste momento pela saúde emocional dos meus irmãos, de tal maneira, Senhor, Deus, que cada um possa ter a consciência de quem é e, acima de tudo, do valor que possui para o Senhor. Deus bendito, eu te peço que o Senhor desfaça toda a fortaleza, todo o sofisma que tem levado a um autoconceito errado dos teus filhos. Que o Senhor encha o coração dos teus servos com uma visão bíblica de quem nós somos, de quem Deus sabe quem somos e da maneira como Deus nos acolhe, da forma como somos. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor, o infinito amor, fidelidade e bondade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, convosco estejam, convosco permaneçam, desde agora e para sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Muito obrigado por sua companhia. Se você foi abençoado por esta transmissão, dá um like aí no nosso canal do YouTube, para que este alcance seja ainda maior. Compartilhe essa mensagem com seu filho, com seu adolescente, com seu jovem, com alguém que você conhece. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.